Saudações, moçada, e quem fala é a Garota Sobrenatural, e hoje nós vamos conhecer nosso 97º relato aqui no canal. A história de hoje pertence à Aparecida dos Santos Chaban, de 57 anos. Ela conta que trabalhou no sanatório inaugurado na década de 40 em Cruzeiro, São Paulo. Este lugar foi um refúgio para muitas famílias com entes queridos com demências e problemas emocionais. Ela trabalhou no período de 15 anos nesse local. No ano de 1997, o sanatório teve suas atividades encerradas. Ela trabalhava por escala. Ela era enfermeira e ficava na ala feminina, mas já trabalhou na ala masculina também. Um certo dia chegou para trabalhar e havia chegado uma paciente nova. A Aparecida pegou o prontuário e percebeu uma paciente que sempre conversava sozinha e começou a observá-la. Os dias foram passando e as coisas estranhas começaram a acontecer. Certo dia, aquela paciente falou para ela que iria morrer e por dias falava a mesma frase sempre. A Aparecida perguntou por que ela dizia isso, e ela, no momento de serenidade, disse: "Olha ali, aquela médica disse que eu vou morrer." A Aparecida olhou e não viu ninguém, e disse: "Quem?" Ela novamente disse: "Olha ali, é ela." A Aparecida então perguntou: "Qual o nome dessa médica?" E ela disse: "Doutora Dulce." A Aparecida disse: "Aqui não tem nenhuma doutora Dulce." A Aparecida olhou para ela e ficou perplexa, sem entender o que ela via, e a paciente se calou. E depois não falou mais nada. Ela, muito curiosa, perguntou para as outras colegas de plantão que médica era essa com o nome de doutora Dulce. Georgina, uma das enfermeiras mais antigas, a levou até a sala de arquivos e disse que isso era impossível, pois não tinha nenhuma médica lá com esse nome. A Aparecida foi embora com isso em sua cabeça. No dia seguinte, voltou para trabalhar no turno da noite. Foi fazer sua ronda nos quartos. E quando entrou no quarto da tal paciente, viu uma mulher ao lado da cama dela e deu boa noite. E ela achou que fosse alguma médica e disse que era enfermeira e que ela olhou uma expressão muito triste nessa tal médica, ou suposta médica que estava ali. E disse: "Eu sou a doutora Dulce." E a Aparecida disse: "Ah, você é a doutora Dulce?" E ela respondeu: "Sim, sou eu mesma." E saiu. A Aparecida ficou olhando aquilo, mas resolveu ir atrás e perguntar por que ela falava para a paciente que ela iria morrer. E do nada, simplesmente, a tal doutora Dulce sumiu. A Aparecida foi de quarto em quarto e não a encontrou. Ela perguntou também para as outras colegas, mas ninguém viu ou sabia quem era, e ainda riram dela. Ela explicou que havia uma mulher no quarto 3B, na beira da cama da Antônia. Elas foram até o arquivo, procuraram a ficha dessa tal doutora Dulce. Elas olharam ficha por ficha e nada. Os dias foram se passando e certa noite a Antônia teve uma crise nervosa muito forte, batendo violentamente a cabeça na parede, e teve uma grave lesão. Ficou 2 dias internada e não resistiu. Faleceu e a Aparecida ficou com aquilo martelando na sua cabeça. Quando foi no dia seguinte, ela trocou o turno do dia com uma enfermeira novata. E essa tal enfermeira novata, conversando com ela, disse que a mesma doutora Dulce tinha chegado até ela e dito a ela que iria morrer. E ela achou aquilo estranho, pois nunca tinha visto coisa igual. Depois desse fato, uma falsa calmaria tomou conta do local. Na semana seguinte, luzes começaram a piscar, relatos de funcionários sobre vultos no local, pacientes muito agitados. A Aparecida e a colega de plantão alegam ter visto a doutora Dulce novamente. Elas foram no arquivo e resolveram olhar as fichas mais uma vez de ex-médicos do hospital. Estranhamente, uma prateleira caiu em cima da mesa.
numa pasta dos médicos que faleceram e, para o espanto delas, havia uma ficha com uma funcionária de nome doutora Dulce Maria do Carmo. Era exatamente a doutora que elas viram. Uma outra enfermeira também ficou sabendo e caiu em prantos. E como compreendia que aquilo não era uma coisa normal, nenhuma delas conseguia entender e como explicar. A doutora Dulce morreu há muitos anos atrás, e como elas poderiam ter visto a tal médica? Elas ficaram espantadas e saíram dali, contando para as demais colegas. Umas acreditaram e outras não. A outra enfermeira, que acompanhava no plantão junto com a Aparecida, pediu afastamento do trabalho. E dias depois chegou a notícia que ela havia falecido num acidente grave de carro. Aquele foi o último ano de Aparecida naquele local, pois receberam a notícia do fechamento do sanatório. Aparecida se pergunta por que essa doutora Dulce então permaneceu ali no hospital, espalhando notícias de morte. Quem foi essa doutora Dulce? Por incrível que pareça, nunca mais foi encontrado nenhum arquivo da doutora misteriosa naquele local. E até os dias de hoje, em suas ruínas, guardamos muitos mistérios que ecoam pelas ruínas do hospital que parou suas funções. E vocês, amigos, o que acham desse fato estranho que aconteceu dentro desse hospital? Seria o espírito da doutora Dulce assustando e avisando seus funcionários que poderiam morrer também nesse sanatório em Cruzeiro? Deixe suas opiniões aí nos comentários do vídeo. Eu vou ficando por aqui, pedindo para que você se inscreva, curta e compartilhe. Se você tem algum relato sobrenatural ou conhece alguma história assustadora, por favor, envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Obrigada! Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo relato aqui no canal, moçada!